Os jogadores do Internacional seguem no trabalho de preparação para enfrentar o Atlético Mineiro na próxima quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Existem muitas expectativas sobre retornos que podem acontecer do departamento médico. 2 jogadores ainda estão trabalhando no CT Parque Gigante para isto, e um deles, Ener Valencia, poderá já entrar em campo na terça-feira pela seleção do Equador. A gente fala muito, é claro, sobre o mercado de transferências. A investida que aconteceu do Cruzeiro por Vitor Gabriel, que está, enfim, sendo comprado pela diretoria colorada. O interesse do Inter por um camisa 8 e o alvo é Elian Irala, jovem argentino que atua pelo San Lorenzo e que já foi alvo do Inter em outros momentos. A gente fala também sobre Rafael Toloi, que quebrou o silêncio e conversou com um jornalista gaúcho sobre a chance de atuar no Inter. O documentário que vai retratar a vida e carreira do volante Fernando, neste momento afastado por lesão. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 6 de junho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que aconteceu com os portões fechados e dá andamento à preparação colorada para enfrentar o Galo na quinta-feira, dia 12 de junho, pelo Campeonato Brasileiro, o último jogo antes da parada de um mês para a Copa do Mundo de Clubes, tá? Existe muita expectativa no Inter, em especial para o retorno de 2 jogadores, que já estão em processo de retreinamento, trabalhando no gramado do CT Parque Gigante. O Inter ainda não mostra as atividades destes jogadores nas imagens que publica dos treinamentos, mas existe uma expectativa muito grande de que eles possam estar à disposição. Eu falo de Johan Carboneiro, atacante colombiano, que passou por um processo de lesão muscular, e também Ricardo Matias, que também teve uma lesão muscular, a do Ricardo Matias contra o Sport Recife fora de casa, e podem os dois estarem à disposição do técnico Roger Machado para a partida da próxima quinta-feira. Essa é a expectativa do Departamento Médico Colorado, também da Comissão Técnica do Inter. Existe ainda um terceiro retorno que é projetado, de um jogador que neste momento não está trabalhando no CT Parque Gigante. Eu falo de Ener Valencia, que teve uma lesão muscular na partida contra o Atlético Nacional de Medellín, veio passando por um processo de recuperação e neste processo foi convocado pela seleção equatoriana. O Ener Valencia não entrou na partida contra o Brasil, ele não ficou nem no banco na partida contra o Brasil. Mas existe a expectativa no Equador de que ele possa atuar na terça-feira contra a seleção peruana, porque ele já está em fase final de recuperação e existe essa chance dele já estar apto para jogar contra o Peru. E tudo isso confirma um diagnóstico que o Inter tem, de que o Ener Valencia estará à disposição na partida contra o Galo no dia 12 de junho. É muito difícil que o Ener Valencia não esteja apto para este confronto. Existe uma briga com a Federação do Equador, porque o Inter não quer que o Equador escale o jogador, mas ele já está em fase final de recuperação. Eu acho que para o jogo contra o Peru, o Ener Valencia pode sim estar à disposição do Sebastião Becassese, tá? Na tarde dessa sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre outro jogador que está no departamento médico, Vitor Gabriel, e que está demandando da direção do Inter neste momento um movimento, a compra dos seus direitos econômicos, 50% deles, junto ao Sport Recife por $500 mil. É um valor considerado muito barato pelo jogador, que foi um dos destaques da equipe no título do Campeonato Gaúcho e que já recebe o assédio de clubes da Europa. E recebeu recentemente o assédio de um clube brasileiro. O Cruzeiro veio manifestar interesse no jogador, mas a proposta do Cruzeiro foi ridícula. Eu falo sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa sexta-feira, é só conferir aqui no canal, tá? Vamos falar de mercado de transferências, e ainda na linha dos zagueiros, a gente tem comentado e tem noticiado o interesse do Inter por Rafael Toloi, zagueiro de 34 anos de idade, que está encerrando a sua passagem pelo Atalanta da Itália, ficará livre no mercado e despertou interesse do Internacional. O Marcelo Salzano, repórter da Rádio Guaíba, nosso amigo Marcelo Salzano, conversou com o Rafael Toloi, conversou com o zagueiro diretamente, tá? E o Rafael Toloi disse que, primeiro, não tem conhecimento sobre o interesse do Internacional, até porque ele não conversou ainda com o seu procurador
sobre as propostas que ele recebeu para decidir qual o destino da sua carreira a partir de agora. O Rafael Toloi comentou que ele está, neste momento, fechando e resolvendo a sua mudança da Itália para o Brasil. Ele deverá voltar para o Brasil e isso ele já sabe. Mas isso demanda muitas coisas, porque ele passou 11 anos na Itália. Então é uma mudança de toda uma vida e ele tá mudando tudo isso, cara. Imagina, filho, escola, esposa, uma situação bastante complexa de fazer uma mudança desse porte e ele tá organizando a sua vida para fazer essa mudança. Depois disso vai receber, e ele tem um mês para isso mais ou menos, do seu procurador, as propostas que ele tem na mesa. Uma delas seria do Internacional, para escolher o seu destino. Do Brasil, o nome que surge com mais força é o do Inter, mas não há um prazo ainda para que essa negociação ela possa acontecer e acho que é bem reveladora a declaração do Rafael Toloi sobre o momento de vida e de carreira que ele está tendo neste momento, tá? Quem tem também o interesse do Internacional é um volante argentino, jovem, promessa, que atua pelo São Lourenço e que já havia sido alvo da direção colorada na metade do ano. Eu falo de Elian Irala, de 20 anos de idade, ele volta à pauta do Internacional. A gente sabe que o Inter está procurando um volante, pela lesão do Fernando, pela necessidade provavelmente de se deslocar o Thiago Maia para a primeira função, pelo fato do Bruno Henrique também não estar dando muita resposta. O Inter entende que precisa de mais um camisa 8, o Inter precisa de mais um volante. E volta a carga por Elian Irala. O Elian Irala é um dos principais jogadores do São Lourenço, titular absoluto por lá, é tratado como uma joia pelo São Lourenço. E o valor pedido pelo São Lourenço, anteriormente, ele era de 3,8 milhões de dólares pelo jogador, tá? É uma quantia que o Inter até consegue chegar mediante algum esforço. Mas a negociação ela foi muito complexa, ela foi muito arrastada, foram vários problemas. O Inter teve alguns desentendimentos com o empresário do jogador, que é o mesmo empresário do Bernabé, inclusive, que ajudou muito o Inter no processo de aquisição do Bernabé, mas que o Inter não gostou muito dele na postura em relação ao negócio do Elian Irala. Mas o São Lourenço aceitaria negociar esse jogador na metade do ano somente por venda, tá? E aí o Inter vai ter que desembolsar uma grana. Mas está no radar este investimento internacional para um jogador que já é monitorado há bastante tempo. O Inter voltará à carga e a gente vai ouvir de novo essa novela Elian Irala, muito provavelmente nos próximos dias, porque é um jogador que desperta o interesse do Internacional. Sobre volantes, Fernando, que está machucado, anunciou que vai lançar um documentário sobre a sua carreira, tá? Um material que já está sendo produzido junto à sua família, junto a ele, contando como foi o começo dele, contando como foi a sua carreira. Esse documentário, ele vai ser produzido e vai ser veiculado também por uma grande empresa de streaming. E nesse documentário, existem entrevistados de peso, tá? André Vilas-Boas, presidente do Porto, que foi técnico do Fernando no Porto. E que rasga elogios ao volante, diz que o Fernando foi um dos melhores volantes do mundo que ele viu jogar. O André Vilas-Boas que treinou grandes equipes do futebol mundial. Fernandinho vai dar entrevista também neste documentário. O Julen Lopetegui, técnico do Fernando no Sevilha, e que treinou a seleção espanhola, treinou Real Madrid. Roger Machado, que é tido pelo próprio Fernando como um dos melhores técnicos que ele trabalhou. Vai ser um material bem legal que vai ser produzido e divulgado entre o final de 2025 e início de 2026. E que pode ser algum tipo de indício a respeito do futuro do Fernando. O Fernando está trabalhando na sua recuperação e não tem ainda definido se vai jogar na próxima temporada ou não. E a ideia é lançar o documentário enquanto o Fernando esteja jogando. Isso pode ser um sinal de que ele jogue a próxima temporada. Mas vai ser um documentário bem legal que conta essa baita história que tem o Fernando, que tem uma baita carreira, enfim, indiscutível. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Nesse sábado, existem odds de jogos espalhados pelo mundo, principalmente eliminatórias de Copa do Mundo, eliminatórias da Europa. Temos, por exemplo, Bósnia e Herzegovina e San Marino, Andorra e Inglaterra, Malta e Lituânia, Áustria e Romênia, Albânia e Sérvia, Finlândia e Holanda. Jogos de sábado, para você ter muito futebol para acompanhar na TV e jogar na KTO para tudo ficar mais divertido. Lembrando que é o site proibido para menores de 18 anos, apenas para você se divertir e que apostas podem fazer com que você perca dinheiro.
Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!